Como que se faz a regulagem desse pulverizador utilizado muito em pasto, onde ele não tem barra, né? Porque aí as árvores não atrapalham, então muito utilizado em pecuária. Como que se faz a regulagem? Quer saber? Fique conosco. Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, produção de feno e pré-secado, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Antes de a gente começar o nosso vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também gostou do vídeo? Dá o joinha. E também compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para nós. Nós vamos estar falando sobre a regulagem, então, desse pulverizador muito utilizado em pecuária, porque ele não tem a barra que poderia atrapalhar com as árvores de um pasto, né, que é comum árvore em pasto. E esse equipamento, ele é diferente. Ele tem esse bico aqui, né, que ele lança mais longe. Ele tem um bico do meio para pegar a faixa do trator. E tem ele bico do outro lado que também lança longe. É diferente daquela barra onde o bico é a cada meio metro, tá? Aquela barra, até ela tem uma uniformidade melhor de aplicação, só que em lugar de pasto, onde tem muita árvore, fica inviável. Então, para resolver isso aí, utiliza esse tipo de pulverizador com esse bico especial aqui que ele lança o produto longe. E para a gente fazer a regulagem, primeira coisa, nós queremos testar qual que é a largura da faixa de aplicação. Isso tem que ser padrão, mas nós vamos chegar num equipamento que já foi usado em uma propriedade, eu prefiro conferir a faixa de aplicação. E como que a gente vai conferir a faixa de aplicação? Nós vamos pedir para o trator ligar em neutro, na rotação de trabalho, aqui é 1900 RPM, e vamos deixar funcionar por alguns segundos. E aí a gente vai ver no chão aonde que está a marcação, aonde que está caindo. Outra coisa importante é que nós não estamos usando o EPI aqui porque nós estamos fazendo regulagem só com água, tá? Porque o uso de EPI é extremamente importante. Não apenas importante, como também obrigatório. Bom, vamos então medir a faixa de aplicação. Trator 1900 RPM, que é a marcha que ele usa no trabalho. Neutro, nós vamos trabalhar na mesma pressão, ou numa pressão intermediária aí. E vamos deixar ligando por uns 10, 15 segundos. Olha aqui, ó. Tá caindo mais ou menos aqui, tá? Esse bico aqui, ó, ele tá caindo mais ou menos aqui, ó. Esse bico do meio, tá vendo? Esse bico do meio aqui, ó, ele tá caindo mais ou menos aqui. E o final, ó, tá caindo aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos medir com a trena. Ó, nós estamos medindo aqui 7,5 metros. Olha aqui, 3 metros. Esse bico está aplicando 3 metros. Ó, esse bico do meio está aplicando 1,5 metro e, logicamente, aqui 3 metros, tá? O que isso é interessante? Veja só. É interessante porque esse bico, ele está aplicando o dobro de área, o dobro da largura desse bico do meio. Esse bico do meio está aplicando uma faixa de 1,5 metro. Esse aqui está aplicando uma faixa de 3 metros. E aí, no coletar, a gente tem que saber, né, que aqui tem que cair o dobro de cauda do que aqui. Esse bico precisa ter exatamente o dobro da vazão do que essa. Porque esta área é metade dessa área. Bom, sabemos que ele faz 7,5 metros de largura. 3 metros naquele bico, 1,5 metro aqui e 3 metros. Próximo passo agora é saber quanto tempo leva para o trator percorrer 50 metros.
tá? No caso aqui, a gente já fez isso aqui. Inclusive tem esse vídeo aqui, ó, que ele fala como que a gente determina o tempo em 50 metros. Nesse caso aqui, o trator, ele percorreu 50 metros numa quarta marcha reduzida, 1900 RPM, em 26,9 segundos. Ou seja, 26,9 segundos o trator andou 50 metros. Nós vamos fazer uma regulagem para uma vazão, tá, de 200 litros por hectare. Tá? Essa vazão é o que a gente determinou porque é uma quantidade boa de água por hectare. Tá? Você pode trabalhar com menos, pode trabalhar com mais. Eu gosto de trabalhar com 200 litros por hectare. Vamos ver. O trator, ele percorreu 50 metros numa largura de 7,5 metros. Então, isso aqui equivale a quanto de área? Tá? 50 vezes 7,5. E nós temos uma área de 375 metros quadrados. Ou seja, quando o trator ele percorre 50 metros linear, levando uma faixa de 7,5 metros, significa que ele pulverizou 375 metros quadrados. Agora, se eu quero 200 litros em 1 hectare, que equivale a 10.000 metros quadrados, então em 375 metros quadrados precisa coletar X de água, sendo que X é igual a 7,5 litros. Ou seja, em 26,9 segundos a gente precisa coletar 7,5 litros. Isso nos 3 bicos, tá? A soma dos 3 bicos tem que dar 7,5 litros. Agora, a gente pode, para facilitar, pelo menos no começo, a gente pode fazer o seguinte. Eu não falei que o bico do lado tem 3 metros, ele aplica 3 metros? Vamos fazer essa conta só por um bico, tá? Ora, eu tenho 50 metros de comprimento, eu tenho 3 metros de largura, eu tenho uma área de 150 metros quadrados, tá? Ora, se eu quero jogar 200 litros em 10.000 metros quadrados, significa que em agora 150 metros quadrados eu vou ter que coletar X. X é igual a 3 litros. Veja só, isso é para facilitar. Significa que naquele bico que está fazendo 3 metros, naquele bico da lateral, em 26,9 segundos, a gente vai coletar 3 litros. O que a gente vai fazer? A gente vai coletar só de um lado, tá? A gente acertou a vazão, e agora a vazão, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar ou diminuir a pressão. Tá? O trator parado, marcha neutra, 1.900 RPM, a gente vai aumentar ou diminuir a pressão, até que no bico lateral a gente colete 3 litros. Coletou 3 litros, ok? Vamos checar se está tudo jóia? Vamos somar a coleta dos 3 bicos, dos 2 laterais e o do meio, e na soma tem que bater os 7,5 litros, ok? Vamos lá. Bom, nós vimos que nós temos que coletar nesse bico aqui 3 litros em 26,9 segundos. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer utilizando esse balde e também uma mangueira aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mangueira aqui e vou colocar, revesti-la aqui no bico, tá? Já é uma mangueira que já meio larga e coube aqui, ó, tá? Ó, certinho aqui, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Vai ligar o trator, 1.900 RPM, ligou a tomada de força, começou a cair água aqui, fora. Aí com o cronômetro, a gente dá o sinal, coleta aqui, dá o sinal, tira aqui. Tá? Ou seja, dá o sinal, coleta, 26,9 segundos, tira. E a gente vai medir aí quanto deu de água aqui. Tá? Vamos lá, Geraldo? Ó, então, aqui, trator 1.900 RPM, neutro, tá? E agora a gente vai coletar em 26,9 segundos. Olha lá, Geraldo, 1, 2 e já!
Deu? Bom, agora nós vamos medir, trouxe um copo aqui, tá, em ml aqui, aqui ml, vamos lá, Geraldo. Aqui precisaria dar 3 litros. Um litro, tá? Dois litros. Pode virar tudo aí. Ó, 2 litros e 400. A gente precisa aumentar para 3 litros. O que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar a pressão, tá? A pressão estava com 40 ali, e a gente vai colocar agora a pressão 50, né, PSI, e vamos repetir o processo. Vamos lá, Geraldo? Vamos lá. Liga lá o trator, marcha lenta, 1900 RPM, e vamos ajustar a pressão para 50. Ó, pessoal, tá no 40, já tá vendo o risquinho vermelho, tá vendo? Tá um abaixo do risquinho maior, tá 50. Vamos aqui, ó, mexendo na regulagem, ó, 50 libras agora por polegada quadrada, tá? Que é o vermelho, que é o PSI. PSI é libra por polegada quadrada. Vamos repetir o processo. Viram? Nós colocamos para 50 libras agora, aumentamos a pressão para aumentar a vazão. Vamos colocar de novo, Geraldo? 1, 2 e já! Deu? Olha lá, Geraldo, vamos conferir agora. Se ainda não chegou em 3 litros, o que que a gente faz? A gente aumenta a pressão e repete o processo. E se passou de 3 litros, a gente faz o quê? A gente diminui um pouco a pressão, faz nova coleta, repete o processo. Vamos ver isso aqui. Tá? E aí, Geraldo, será que vai dar certo ou não? Eu acho que vai. Deu. 1 litro já foi. Pessoal, lembrando que nós estamos fazendo sem IPI, porque isso aqui só tem água, tá? Dois. Agora, a hora da verdade, Geraldo. Não deu. Não deu? Ai, ai. 650. Que nós vamos fazer, Geraldo? Aumentar a pressão. Aumentar para 60. E vamos repetir o processo. Olha lá, Geraldo. Terceira tentativa. 1, 2 e já! Deu? E agora, Geraldo? Agora acho que deu. Opa. Deu 1 litro. Opa. 2 litros. A hora da verdade. Não vai dar? Gente, 940, tá? Olha, isso aqui eu falo para você que tá bom. Mas vamos ser meio chato? Vamos deixar nos 6 litros? Para mostrar que dá para fazer? Tá? Vamos fazer mais uma, vamos fazer a quarta para bater cravado. Pessoal, aquela hora tava com 60, né? A gente começou com 40, foi 50, 60. E o que eu fiz agora? 62,5. Falar, Rodolfo, como que você faz? Ora, entre o 60 e o 70, o meio é 65. Um quarto é 62,5. Coloquei ali, tá? E agora, vamos ver se a gente bate no... Tá, 1, 2 e já! Deu? Vamos lá, Geraldo. Quarta tentativa.
tá? Embora, viu, 2.940, eu vou falar para você que estava dentro de uma margem aceitável, tá? Mas nós queremos cravar, né? Certo. Então vamos lá. Ó. Primeiro litro. Segundo litro. Gente, para falar que não deu certo, passou 20 ml, tá? Aí, ó. Ou seja, ok, tá? Então, 62,5 de pressão, tá? Praticamente eu poderia livrando você enxergar o risquinho do 60. E por último, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora testar esse bico do meio. Como é metade da área, ele tem que é metade do vazão, 1,5 litro, e vamos testar o outro lado, só para dizer se está tudo ok, tá? Vamos lá? Pessoal, para fazer o do meio, eu não preciso colocar a mangueira, eu posso simplesmente colocar isso aqui, ó, tá? Lembrando que é para ser 1,5 litro. É o que nós vamos fazer. E aí, Geraldo? Falei já, você coloca, falei já, outra vez você tira. Quanto? 26,9 segundos. Olha lá, Geraldo, vamos lá. 1, 2 e já! Coloca bem aqui. Deu? Um litro. Ó, 1.520, tá? Esse 20 não vai fazer diferença, tá? Ok, agora nós vamos fazer outro lá, tá? Gente, se não der, aqui porventura, se der diferença, uma das coisas que pode ser bico desgastado, bico muito usado. Isso para qualquer tipo de regulagem. Se os bicos estão tendo vazão diferente, possivelmente seja bico que já foi muito usado, desgastou, então é hora de trocar. Olha lá, Geraldo. Esse aqui, como ao dobro a faixa, 3 litros. Vamos lá, 1, 2 e já! Deu? Olha lá, Geraldo, vamos ver. É para dar os 3 litros. Se der um pouquinho de diferença, não tem problema, daí significa bico desgastado. Hora de trocar, colocar bico novo. Tá? Vamos lá. Um litro. Dois litros. Lá, pessoal, 980, tá? Ok, considero ok. Ou seja, tá? 3 litros, 1,5 litro, tá? 7,5 metros. Ok, a gente conseguiu a vazão de 200 litros por hectare, tá? Ou seja, agora está regulado para 200 litros por hectare, tá? Assim acontece, né? Desse jeito que se faz, então, a regulagem desse pulverizador, tipo uso principalmente em pecuária, com braço bem curto e bico que joga o jato longe. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.